Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai rever um pouquinho o conteúdo que a gente iniciou na semana passada, que era sobre o cordel. Então, a tia Dani quer que vocês escrevam lá no caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, né, bem certinho, e vocês vão copiar o seguinte lá no caderno de vocês. Não tem aqui na apostila, tá? Não aparece, mas eu quero que vocês escrevam lá. Depois vocês vão mandar para mim a fotinho com essa parte que vocês precisam escrever. Então, vocês vão escrever assim: características da literatura de cordel. A hora que eu for ditando, vocês podem ir pausando para ficar mais fácil, tá? Então, a primeira, tradição literária regional. Então, o que é essa tradição literária regional? Que foi utilizada e trabalhada na região específica do Nordeste, que é lá que a gente tem mais a utilização do cordel. Então, a primeira partezinha que vocês vão escrever, tradição literária regional. Número 2, escrita em versos. Nós já pudemos ver isso porque já vimos aqui na apostila de vocês que nós temos, né, aqui os versos que são compostos ali para a produção do cordel. Número 3, temas populares e da cultura popular brasileira. Isso também vocês vão colocar lá no número 3, né? Então, o que são os temas trabalhados? Coisas que fazem parte da nossa cultura, da cultura do Brasil. Número 4, linguagem popular, oral, regional e informal. O que é a linguagem popular? A linguagem falada pelo povo. Oral, por quê? Porque ele se baseia na fala. Regional, da região específica, como eu já falei para vocês, e informal, que pode ser utilizada muito próxima da fala, tá? Que a fala, né, a gente observa que ela tem traços de informalidade. Número 5, função, 2 pontos. Informar e divertir os leitores. Número 6, apresentada em folhetos, que são pequenos livros, com capas de xilogravura, que ficam penduradas em barbantes ou cordas. Certo? Então, gente, essas eram as características que eu gostaria que vocês copiassem lá no caderninho de vocês de literatura, tá? Aí, a gente vai retomar um pouquinho esse cordel que a gente leu na semana passada. Origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Então, prestem bem atenção lá novamente. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura ou melhor poesia pura, dos poetas do sertão. Na França, também Espanha, era nas bancas vendida, que fosse em prosa ou verso, por ser a mais preferida. Com o seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era um pequeno volume, a edição publicada, tamanho 15 por 12, para melhor ser consultada. Isso no século XVIII, depois de 98, foi aos poucos desprezada. No Brasil é diferente. O cordel literatura tem que ser todo rimado com sua própria estrutura, versificado em cestilhas ou senão cetilhas, com a métrica mais pura. Nesse estilo, Vata escreve, em forma de narração, fatos, romances, histórias, de realismo, ficção. Não vale cordel em prosa e em décima na glosa, se verseja no sertão. Pode o mote ser glossado, em 7 sílabas também, isso depende do ouvinte, o mote rimado bem. Sem a métrica perfeita, a glosa será mal feita, que não agrada a ninguém. Então, gente, aqui nós temos, né, a estrutura, né, do cordel, nós temos aqui as palavrinhas, né, o vate é o mesmo que poeta, décima na glosa quer dizer estrofe com 10 versos, né, e daí a verseja quer dizer faz versos, mote é o tema que é trabalhado e a métrica é a medida do verso,
tá? Então a gente leu na sala, né? Alguns coleguinhas de vocês leram também. A gente fez essa parte oral na aula passada. E também hoje, né, a gente vai ver um pouquinho do término dessa parte aqui, que seria o quê? Essa 3 e a 4 nós fizemos na sala, então a gente vai ver ali a número 5. Então, o que fala na 5? Ó, 2 importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são a quantidade de versos na estrofe e a métrica. Nesse poema específico, qual é a métrica utilizada? Será que são 6 versos ou 7 versos? Né? A gente diz o quê? Que são 7, são as setilhas. Ó, se a gente contar lá nos versos, deixa a tia Dani voltar aqui, vocês vão ver que são 7 versos em cada estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 versos em cada estrofe, por isso que a gente chama de setilha. Aí na B, observe a divisão métrica dos dois primeiros versos do poema e responda quantas sílabas poéticas eles têm. Gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente conta 7 porque só conta até a última sílaba forte, certo? Então, é diferente a organização das palavras, né? A separação das sílabas poéticas em relação à separação normal, tá? Vai ter nas próximas aulas aí, a tia Dani vai explicar para vocês bem certinho. Então, quando um verso tem 7 sílabas poéticas, nós chamamos esse verso de redondilha maior, tá? É o nome que a gente dá para ela. Na número 6, nós temos algumas características. Vamos ver quais são específicas do cordel. Primeiro, usa jogos sonoros e apresenta rimas, sons semelhantes ou mesmo idênticos no final dos versos. É verdadeira, né? Nós pudemos ver que os sons são parecidos, que tem rima, até mesmo o som muito parecido ou idêntico. Essa é verdadeira. Utiliza a métrica, apresentando versos com o mesmo número de sílabas poéticas. Gente, se nós fizermos a escansão, porque isso aqui que a gente faz essa separação de sílabas poéticas, ela se chama escansão, se nós fizermos do poema inteiro, todas as palavrinhas, todos eles vão ser com 7 sílabas poéticas, tá? E na terceira, apresenta pausas e ênfases para marcar o ritmo poético e a musicalidade. A gente viu, né, que também acontece isso nessa partezinha ali do poema, tá? Na próxima página, nós temos ali mais um poeminha, né? Um cordel bem bonito. E ele diz assim: ai, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morresse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontece que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e se a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Então, gente, é uma literatura que nós não temos uma linguagem formal, né? Nós vimos as características, que ela é uma linguagem informal, que a gente utiliza uma forma diferente de escrita, mas ela tem rima, ela tem métrica, né? Então, a questão 8 ali ele diz: o poema Ai se cesse aborda várias experiências humanas significativas. Letra A. Que experiências humanas você identifica no poema? Discuta essa questão com o colega e registre as suas conclusões. Gente, tem várias, né? Tem várias. A gente pode citar algumas. Dentre elas, por exemplo, refletir, de fazer projetos, de sentir emoção, demonstrar frustração e tristeza, né? Perceber a passagem do tempo, demonstrar interesse sobre alguma coisa.
algumas atitudes conscientes, lamentar o que poderia ter sido, sonhar, refletir uma cultura, crenças, etc, etc. Então, vocês podem tirar várias ideias ali, várias experiências humanas a partir desse textinho ali. E na letra B, o poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? É uma história de um amor idealizado, né, gente? Um amor que não aconteceu. Ele ficou apenas no sonho, na suposição das ações, na hipótese que aconteça, né? E isso é evidenciado pelo modo como os verbos usados nessa construção acontecem. Por quê? Porque eles estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando isso acontece, né, vai ter também um momento específico para a gente trabalhar isso. Mas quando isso acontece, significa que aquilo que eu esperava que acontecesse, possivelmente não aconteceu, certo? Então, gente, ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos continuar e eu gostaria muito que vocês fizessem e enviassem a foto lá no grupo para eu poder validar a atividade de vocês. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.